sou a Yali e vamos bater um papo? Desde a antiguidade, tentativas de controlar a informação aparecem registradas na história e não por acaso. Durante a Idade Média, a Igreja tinha uma grande influência social e política e tinha suas decisões obedecidas com muita veemência pela população, como com certeza você já deve ter ouvido falar nas aulas de história. Nós também sabemos que havia alguns comportamentos que eram repugnados pela Igreja, alguns costumes também eram condenados, e entre essas determinações, entre essas regras, havia o Index Librorum Prohibitorum, que era uma longa lista de livros proibidos que foi criada pela Igreja Católica na Idade Média. O Index foi criado pela Igreja como uma proteção, como uma defesa, diante da popularização dos livros após a invenção da prensa. Era também uma forma, uma tentativa de deter a reforma protestante que ameaçava a autoridade inquestionável da Igreja Católica na época. A primeira edição dessa lista tinha mais de 500 obras censuradas. Ela foi oficializada em 1559 pelo Papa Paulo IV e tinha um número exato de 550 livros que eram proibidos. Durante o período em que o Index existiu, os livros eram analisados de maneira minuciosa, sobretudo os inéditos, os que ainda seriam publicados. E se a ofensa feita no livro não fosse grave, o autor era convidado a fazer adequações na obra sugeridas pelo bispo, tendo a oportunidade de reescrever o livro total ou parcialmente. E era só com a aprovação do bispo ou da autoridade clerical que a obra recebia o selo autorizando a impressão. Porém, essa censura antes da publicação acontecia de forma mais direta em países católicos. Nos países que não eram declaradamente católicos, a Igreja não podia proibir diretamente as publicações. Ao longo dos séculos 16 e 20, período em que existiu o Index, mais de 4.000 títulos foram censurados numa lista que se tornou a maior e mais influente lista de livros proibidos da história. As temáticas que faziam com que os livros fossem censurados eram superstições, sexo explícito, paixões carnais, desvio moral, polêmicas e o que se configurava como heresia, ou seja, qualquer conduta que fugisse dos dogmas da Igreja Católica. Na Idade Média, os livros que eram reprovados pela Igreja eram queimados. Até o século XVIII, quem ousasse ir contra a determinação da Igreja e lesse um dos livros vetados poderia ser julgado pelos tribunais da Santa Inquisição. Essas pessoas que fossem pegas lendo esses livros eram consideradas hereges. Já os escritores tinham pena bem mais radical, como foi o caso do ex-frei dominicano, poeta e filósofo Giordano Bruno, que foi queimado vivo em Roma em 1600, por defender em seus escritos que a Terra girava ao redor do Sol, que o Sol era apenas uma estrela, e a partir disso concluir que todas as estrelas possuíam sistemas planetários, e que possivelmente esses planetas que podiam orbitar outras estrelas teriam vida inteligente como a Terra. Isso entre outras deduções polêmicas que ele teve na época. Ao longo da história houve outras edições do Index, que era sempre atualizado, e ao todo foram 32 edições. A última foi de 1948 e tinha 4.000 livros censurados. Se a gente for parar para pensar, historicamente falando, a Igreja ainda dava esse selo de censura a determinados livros até um dia desses, né? Alguns dos livros proibidos pela Igreja foram Madame Bovary, de Gustave Flaubert, A Idade da Razão, do Jean-Paul Sartre, Leviatã, do Thomas Hobbes, e Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esses foram só alguns dos livros que foram censurados pela Igreja ao longo do tempo. O documento só foi extinto há 55 anos, como eu disse, há pouquíssimo tempo, em 1966 pelo Papa Paulo VI. Porém, ainda hoje o Vaticano, as autoridades do clero, podem emitir o admonitum, que significa advertência em latim, e é como um sinal de alerta sobre algumas obras que podem apresentar riscos e que não são recomendadas pela Igreja. Seria uma censura mais leve, digamos assim. Hoje, por exemplo, a saga Harry Potter é sinalizada pela Igreja Católica como livros
não recomendado. Salvo engano, os livros do Dan Brown, sobretudo o Código da Vinci, também tem esse selo de advertência da igreja. E aí, você já conhecia essa lista de livros proibidos pela Igreja Católica? Se tem algum livro que você acha interessante, que foi censurado e que eu não citei, coloca aqui nos comentários pra gente conversar sobre. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, enviar para algum colega que também se interesse sobre o tema. Como eu sempre digo, aqui nós aprendemos juntos, através da discussão, através de debate. Não deixe também de colocar aqui nos comentários sua sugestão de vídeo ou de livro. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo.